Queridos amigos, que alegria. De minha parte, é sempre emocionante gravar para a TV Mundo Mar. Uma TV que se expande a cada dia, levando sempre a mensagem do Espiritismo Redivivo. Estamos entrando no ar com o programa ABC do Espiritismo, apresentado por Sérgio Vilar e por André Luiz Querini Vilar. Nós estaremos hoje estudando uma página o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que para nós é um livro que traz sempre a explicação lógica daquilo que efetivamente Jesus disse naquela época. O professor Allan Kardec foi a pessoa que mais conseguiu alcançar a mensagem rediviva de Jesus nos seus comentários. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, que bom, mais um dia estarmos diante da TV Mundo Maior, da TV A Caminho da Luz, podendo estudar uma página do Evangelho que tem tanto nos ensinado e enriquecido. E hoje, a alegria redobrada, sempre que vemos uma parábola, uma passagem de Jesus, retornamos no tempo e trazemos o meigo Rabi da Galileia para os nossos corações. Hoje veremos o capítulo 19, A Fé que Transporta Montanhas, Parábola da Figueira Seca. Está narrado no Evangelho de Marcos. Item 8. E ao outro dia, como saíssem de Betânia, teve fome, e tendo visto ao longe uma figueira, foi lá a ver se acharia nela alguma coisa. E quando chegou a ela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. E falando-lhe, disse: Nunca jamais coma alguém fruto de ti para sempre. E no outro dia, pela manhã, ao passarem pela figueira, viram que ela estava seca até as raízes. Então, lembrando Pedro, disse para Jesus: Olha, mestre, como secou a figueira que tu amaldiçoastes. E respondendo Jesus lhe disse: Tende fé em Deus. Em verdade vos afirmo que todo o que disser a este monte, tira-te e lança-te ao mar, sem hesitar no seu coração, mas tendo fé de que tudo o que disser sucederá, e ele o verá cumprir assim. Marcos capítulo 11, versículos de 12 a 14 e 20 a 23. Aqui, quando nós passamos a estudar uma parábola, nós sabemos que Jesus decantou 33 parábolas. Essa é uma das parábolas que nos faz refletir, porque a parábola da figueira seca se traduz, como o próprio professor Allan Kardec, numa das frases que nós vamos estudar no segundo bloco, ele diz que a figueira seca é o símbolo de pessoas que apenas aparenta o bem. Vamos analisar que Jesus estava na casa de Lázaro, em Betânia. Jesus sai da casa de Lázaro e vão para a sua caminhada de pregação, e conta que ao longe ele viu um pé de figueira. Até aí, tudo bem, é normal. Nós também aqui no Brasil temos aí, andando pelas ruas, tem muitos lugares que a gente avista um pé de fruta, não é? E Jesus então convidou os discípulos para ir até o pé de figueira. Mas é interessante que a mensagem diz: e quando chegou lá, nada encontrou. Mas o relato de Marcos diz: porque não era tempo de figos. Jesus sabia que não era tempo de figos. Mas mesmo assim, Jesus foi. Ele foi para dar um grande exemplo, porque Jesus aproveitava todos os momentos que ele podia para deixar um ensinamento. Por isso que Jesus falava em parábolas.
E aí Jesus disse: nunca mais, jamais alguém há de comer um fruto de ti. E no outro dia foram embora, no outro dia retornaram, passaram pela figueira e ela estava seca. Então nós percebemos, dando uma parada aqui, porque o André também vai entrar na conversa conosco dessa parábola tão interessante, nós percebemos que muitas pessoas se apresentam como pessoas boas, querendo fazer a caridade, falam da caridade, mas quando tem que exercitar a caridade, praticamente nada realizam, né, André Luiz? Os ensinamentos de Jesus é como uma cebola, formada por camadas. Se nós dermos esta mesma passagem para o católico, diferentes católicos lendo-a terão diferentes interpretações. Os protestantes, os espíritas, igualmente. Os ensinos de Jesus têm esse fascínio de nos mostrar aspectos que não víamos em vezes anteriores, ou de ouvirmos outras interpretações e tirarmos também algumas conclusões. Aqui, por exemplo, em determinado momento, diz que Jesus teve fome. Nós sabemos muito bem que Jesus falava e ensinava de forma alegórica. Aqui nós podemos entender a fome física? Podemos, mas vejamos bem. Se Jesus saiu de Betânia, da casa dos irmãos Lázaro, Marta e Maria, com certeza os anfitriões deram alimento a Jesus. Jesus não saiu junto com os seus sem ter ali respaldado fisicamente. Quando se fala de fome, será que o Evangelho não diz fome de compreensão? Lembremos que Jesus estava ao lado de pessoas simples no entendimento da Boa Nova. Pedro se tornou Pedro após a desencarnação de Jesus. João se tornou um grande trabalhador com a desencarnação de Jesus. E assim os apóstolos e discípulos foram empregando melhor o seu tempo com a desencarnação do Mestre, em que se viram na responsabilidade de propagar os ensinamentos de Jesus. Será que neste momento Jesus não teve aquela fome afetiva de alguém que fosse até ele sem querer nada em troca e desse a ele um abraço? Desse a ele uma palavra de ânimo, igual Chico Xavier. Quase que todos que iam até Chico era para querer algo dele. Poucos iam para o Chico e falavam assim: Chico, hoje eu vim aqui simplesmente para te dar um abraço. Hoje, Chico, eu vim aqui simplesmente para dizer: continua, meu irmão, você é importante no que faz. A maioria das pessoas vão até o outro em busca de algo. E Jesus também teve aquela fome de querer parar um minuto e falar: nossa, aí essa pessoa está do meu lado, não quer nada meu, está simplesmente querendo uma atenção, um olhar, privar de um momento junto. Então eu vejo, querido Sérgio, queridos telespectadores, que os ensinos de Jesus ele pode ser visto sob vários ângulos e todos estão corretos. Conforme vamos amadurecendo, vamos espiritualizando também a interpretação bíblica. É verdade. Eu gosto muito, depois no segundo bloco, nós vamos ler o item 9 e o item 10, que é uma colocação do professor Allan Kardec. Ele consegue sintetizar de maneira belíssima essa passagem, mostrando que nós somos uma figueira, somos um pé de fruta. E todo pé de fruta, ele é capaz de produzir. Mas para isso, nós temos que adubar, regar, podar. Nós temos que tratar aquela árvore dentro da sua necessidade para que ela produza os frutos. Depois tem a época da florada, depois
que a florada é o prenúncio que vai ter os frutos, e depois vem os frutos. Assim, somos nós. Recebemos a mensagem do Evangelho. Para muitos, a árvore acabou se perdendo a mensagem, as folhas caíram e não produziram a florada, mostrando que não terá os seus frutos. Para muitos teve a florada, mas na hora de produzir os frutos, veio a preguiça, o cansaço, o deixa para amanhã. Nós somos muito disso, né? Por exemplo, o alcoólatra ele diz, eu vou parar de beber na segunda-feira. É sempre na segunda-feira. Só que essa segunda-feira nunca chega. Porque quando chega segunda-feira ele diz, ó, eu não vou parar hoje porque sábado, domingo tem uma festa para ir. E assim é a vida do alcoólatra. Aquele que diz, vou fazer um regime, é a mesma coisa. Amanhã eu começo o regime. E esse amanhã nunca chega. Porque hoje sempre tem uma comida diferente para que eu possa degustar. Então nós somos assim. Nós deixamos sempre para amanhã aquilo que nós deveríamos ter a iniciativa de fazer hoje. E é interessante essa linha de raciocínio porque a natureza ela vive de ciclos. Tem o ciclo, como meu pai já descreveu, começando pelo plantio, pela poda, pela irrigação, pela adubação, ela vai crescendo, vai dando-se forma, vão vindo as folhas, vão vindo os frutos. E é curioso porque se o agricultor, se o dono daquela fazenda ele não estiver atento às fases que exige naquele plantio, naquele manejo, ele vai perder recursos ali empregados. E às vezes ele vai ter que esperar o ano seguinte para que ele possa colher o que ele semeou, às vezes até perdendo toda a lavoura. Então, nós somos assim na nossa vida. Às vezes nós perdemos uma existência, seja pelo comodismo, seja pela preguiça, seja por deixar para amanhã, como meu pai há pouco disse, nós temos esse direito. Nós temos o livre-arbítrio. Nós temos o direito de escolher o tempo que queremos, mas muitas coisas estão se tornando bem caras ao chegarmos no mundo espiritual, vendo a oportunidade que tivemos e vendo o adiamento. É um direito, mas vamos ver daqui a pouco com o professor Kardec uma interpretação belíssima, uma outra visão acerca da parábola da figueira seca. Queridos amigos, é uma alegria. Nós estamos partindo para o encerramento do primeiro bloco, mas a alegria é redobrada que em seguida nós entraremos com o segundo bloco, falando dessa mensagem tão bonita que é sobre a figueira seca, uma mensagem de muita instrução para todos nós. Nós estamos pela TV Mundo Maior, o programa ABC do Espiritismo, e nós vamos para um breve intervalo. Não sai daí não, já retornaremos. Queridos amigos, eu não disse, já retornamos com o programa ABC do Espiritismo pela nossa TV Mundo Maior. A nossa alegria, o nosso abraço a todos os diretores da TV Mundo Maior, da Rádio Boa Nova e da FEAL, essa instituição tão abençoada que atende tantas crianças necessitadas. Queridos amigos, nós vamos agora dando continuidade nesse capítulo apaixonante, falando sobre a parábola da figueira seca. Nós vamos agora ver o pensamento desse grande mestre da arte da educação, que é o professor Hipólito Denizar Rivaio, conhecido por todos nós com o nome pseudônimo de Allan Kardec. Item 9. Diz o professor Kardec: a figueira seca é o símbolo das pessoas que apenas aparentam bem, mas na realidade nada produzem de bom. Dos oradores que possuem mais brilho do que solidez, dotado do verniz das palavras,
de maneira que estas agradam aos ouvidos. Mas, quando as analisamos, nada revelam de substancial para o coração. E quando as acabamos de ouvir, perguntamos que proveito tivemos. É também o símbolo de todas as pessoas que podem ser úteis e não o são, de todas as utopias, de todos os sistemas vazios, de todas as doutrinas sem bases sólidas. O que falta, na maioria das vezes, é a verdadeira fé, a fé realmente fecunda, a fé que comove as fibras do coração. Em uma palavra, a fé que transporta montanhas. São árvores frondosas, mas sem frutos. E é por isso que Jesus as condena à esterilidade, pois dia virá em que ficarão secas até as raízes. Isso quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que não produziram nenhum bem para a humanidade serão reduzidas a nada, e que todos os homens voluntariamente inúteis, que não se utilizaram dos recursos de que estavam dotados, serão tratados como a figueira seca. 2 parágrafos magistrais que compõem o item 9. Então aqui Kardec fala daquela falsa aparência. Aqui ele dá o exemplo dos oradores. Oradores em todas as religiões, que falam com maestria, têm o dom da oratória, magnetizam as pessoas que ouvem, falam de forma extremamente bela, mas quando vamos ver as suas ações, além do púlpito, não condizem com o que falam, não condizem com o que ensinam. Aqui nós vamos além dos oradores. Kardec falou só oradores, mas nós podemos falar médiuns, dirigentes espíritas, padres, bispos, os chefes religiosos das igrejas reformadas. Aqui nós podemos falar de todos. Jesus já nos fala a respeito disso, quando fala do bom samaritano, quando fala, olha, passou o sacerdote pelo caído e sequer teve um olhar de compaixão. Então nós vemos nos meios da calamidade quantos anônimos não ajudam, igual tivemos no Rio Grande do Sul, aquele desastre, levando cidades e mais cidades a perderem tudo que haviam, quantos anônimos não ajudaram e quantos religiosos não cruzaram os braços e disseram, não é na minha cidade, não é com a minha família, para que eu vou me preocupar? Então nós temos visto que são a simbologia da figueira, muito conhecimento e pouca ação. Esse exemplo que você deu, André, foi fantástico, porque no Livro dos Espíritos, nós vamos perceber que o professor Allan Kardec fala sobre as grandes calamidades, onde as pessoas acabam se movimentando para auxiliar. Mas é um auxílio que nós damos por nós vermos aquele momento. E depois ninguém mais faz nada. É o que aconteceu com o Rio Grande do Sul. Houve aquela grande movimentação, a água baixou, André, e as pessoas foram retornando para as casas, mas fato é que ninguém mais ouve falar em ajudar. Agora seria o momento que eles mais precisariam de ajuda, porque é agora que eles estão precisando recompor as suas casas. E nós imaginamos que apenas no momento da calamidade, dando ali alguma coisa de comida, de água, que as pessoas já estão com os seus problemas resolvidos. Quantas pessoas que tinham pequena agricultura familiar, onde perderam tudo praticamente na roça, eles precisam recomprar tudo, precisam comprar tudo para refazer o seu sítio, para refazer a sua chácara. As pequenas empresas praticamente perderam tudo. E eles precisam se reorganizar, eles precisam de recursos. Então nós vemos, André, que nós somos como essa figueira.
Num primeiro momento, a gente vê a dor do outro, mas nós não somos capazes de dar continuidade naquele trabalho de auxílio ao próximo. Eu penso, pai, que não é falta de ajuda. Eu penso que é falta de uma organização, menos desvio, mais seriedade, mais pessoas imbuídas de bons sentimentos, levantando bandeiras sérias. É a falta da organização. Então, essa descontinuidade narrada é fruto também do reflexo ainda de um mundo de provas e expiações. Esse é o segundo momento, né, André? O momento daquelas pessoas que, logicamente, se infiltram nesses meios para arrecadar dinheiro para proveito próprio. Isso nós vemos que, mesmo nesse momento de tanta desgraça, as pessoas ainda continuam a querer lesar o próximo, que é pior ainda, não é? Agora nós vamos ver o outro item, né, André? O último item em que Kardec fala da figueira seca, item 10. Os médiuns são os intérpretes dos espíritos. Suprem o organismo material que falta a estes, para nos transmitirem as suas instruções. Eis porque são dotados de faculdades para esse fim. Nestes tempos de renovação social, desempenham uma missão especial. São como árvores que devem dispensar o alimento espiritual aos seus irmãos. Por isso, multiplicam-se de maneira a que o alimento seja abundante. Espalham-se por toda parte, em todos os países, em todas as classes sociais, entre os ricos e os pobres, os grandes e os pequenos, a fim de que, em parte alguma, haja deserdados, e para provar aos homens que todos são chamados. Mas, se eles desviam de seu fim providencial, a faculdade preciosa que lhes foi concedida, se a colocam a serviço de coisas fúteis e prejudiciais, ou dos interesses mundanos, se em vez de frutos salutares dão maus frutos, se recusam-se a torná-la proveitosa para os outros, se nem mesmo para si tiram os proveitos de melhoria própria, então assemelham-se à figueira estéril. Deus, então, lhes retirará um dom que se tornou inútil entre as suas mãos, a semente que não souberam semear, e os deixarão cair como presas dos maus espíritos. Então, aqui no primeiro item, né, que nós já abordamos, ele fala um pouquinho das pessoas em várias segmentações religiosas que acabam sendo uma figueira seca. Prega de maneira belíssima, mas não são capazes de vivenciar. Agora, a segunda parte é um convite para uma reflexão para os médiuns, dizendo que os médiuns são intérpretes dos espíritos. Todos nós somos médiuns, segundo a conotação que o professor Allan Kardec dá em O Livro dos Médiuns. Todos nós temos a intuição, seja do mundo espiritual superior, seja do mundo espiritual inferior. Todos nós estamos sempre em contato, seja de uma maneira ou de outra. Muitas pessoas imaginam que mediunidade é apenas aqueles que recebem uma psicografia, que recebem uma comunicação pela psicofonia. E não. Às vezes os espíritos transitam pelo nosso pensamento e todos nós acabamos recebendo influenciação. O médium, logicamente, ele tem uma participação na sociedade. Se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos ensejos que o faz de corrigir as suas más inclinações, diz aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Então nós vemos, André, a importância de nós tentarmos nos recapitular diante da nossa reforma íntima, tornando uma criatura boa, para que bons espíritos possam nos usar na forma de instrumento
para ajudar ao próximo. Aqui é um alerta para todos nós, para os médiuns ostensivos e não ostensivos. O aspecto moral da mediunidade. Somos um espírito como o Chico, Dr. Bezerra, Eurípides, Kardec, ainda não. Não estamos no grau evolutivo deles, mas já podemos continuar fazendo o pouco que abraçamos, com simplicidade, com humildade, fazendo com amor, sem ilusão de que já somos algo, sem ilusão de que faremos falta com a nossa partida, sem ilusão de que eu estando com a verdade, o outro que pensa diferente de mim está com a mentira. É o nosso trabalho, com amor e com Jesus. Vamos encerrando mais um programa ABC do Espiritismo e eu te convido a seguir o Evangelho no Lar diariamente, de segunda a sábado às 19h30 e aos domingos às 18 horas, pelo YouTube da TV A Caminho da Luz, youtube.com/TV A Caminho da Luz. Se inscreva no canal, habilite as notificações e acompanhe o trabalho que lá realizamos. Queridos amigos, nós vamos encerrando o nosso programa ABC do Espiritismo pela nossa TV Mundo Mar. A nossa gratidão, a sua audiência. Agradecemos muito as mensagens que eu e o nosso querido André Luiz temos recebido pelas nossas redes sociais e rogamos a Jesus que possa continuar nos ofertando a oportunidade de podermos falar sempre dessa doutrina renovadora. Um beijo no coração de todos. Até o próximo programa.